Olá pessoal, saudações a todos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alessandro, falo aqui do Espaço África Brasil, canal que tem o objetivo de compartilhar informações sobre as religiões de matriz africana. Eu sou sacerdote dentro do candomblé de tradição Queto, fui iniciado em candomblé de tradição Angola e por alguns motivos eu acabei migrando para o candomblé de tradição Queto. E eu venho aqui conversar com vocês baseado na minha experiência nessas duas nações, tá? E pessoal, eu resolvi fazer alguns vídeos falando sobre aquelas entidades que aparecem na maioria dos candomblés e não são orixá, não são inquince, não são vodum, né? Na maioria dos candomblés a gente vê culto a Exu entidade, né? Exu catiço, Exu compadre, Exu de Umbanda, como alguns falam, caboclo e várias outras entidades, né? Que são cultuados na maioria dos candomblés, né? Alguns não cultuam, mas pelo menos hoje em dia a grande maioria cultua. E o que eu venho propor hoje, aqui o tema que eu venho propor é o seguinte: será que essa entidade que a gente encontra incorporada num médium, dentro de um terreiro, será que é exatamente o mesmo ser espiritual que a gente encontra incorporado em outro médium lá no outro terreiro e tem o mesmo nome? Será que essa entidade, quando encarnada na Terra, ela gostava das oferendas que são oferecidas para ela hoje? Né? Esse e vários outros temas é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. A gente sabe que quando esses espíritos estavam encarnados aqui na Terra, eles atendiam por um nome, né? E depois de desencarnados, quando por alguma necessidade kármica deles tiveram que voltar para resgatar alguma coisa, não vamos entrar dentro dessa questão, senão vai ficar muito longo, né? Vai ficar muito extenso. E a gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas enfim, voltando para o tema, essas entidades lá no astral, quando elas resolvem e combinam lá que elas vão voltar aqui para resgatar alguns débitos através dos seus médiums, né? Para trabalhar através dos médiums, algumas não usam o nome que tinham. Algumas usam o nome que tinham, outras não, né? Outras escolhem um nome que tem a ver com a linha de trabalho delas, né? Nem todo espírito que diz eu sou seu fulano realmente se chamava fulano, né? O próprio Allan Kardec não se chamava Allan Kardec, né? O próprio Allan Kardec se chamava Rivail e ele escolheu assinar os livros dele com o nome de Allan Kardec, que é um nome que ele tinha numa outra encarnação dele. Mas enfim, né? Esse não é o tema do vídeo. Eu citei isso porque, para falar de espírito, o kardecismo é autoridade nisso, né? Apesar de eu não ser kardecista, se tiver alguém que seja kardecista assistindo, me perdoa, né? Mas essa é uma informação que eu tenho. Se eu tiver errado, pode colocar aí nos comentários e tá me corrigindo, tá? E aí o que acontece? Ele não se chamava, né, Allan Kardec, né? E escolheu esse nome em vida, né? Em vida. Ele assinou com esse nome em vida quando ele escreveu as obras básicas. A gente sabe também, com relação à aparência e origem dos espíritos, que quando, na ocasião da fundação da Umbanda, o Caboclo Sete Encruzilhadas, quando ele se apresentou também numa mesa de linha kardecista, o diretor ali da mesa, na vidência que ele tinha, enxergou um frade e não estava enxergando um índio, que é o que o espírito estava, né, se apresentando como um caboclo, como um índio. E aquele homem que era o responsável por aquele trabalho ali, dentro da vidência dele, disse que estava vendo um frade. Né? E o caboclo das Sete Encruzilhadas explicou o porquê que ele escolheu se apresentar como caboclo. Né? Apesar dele ter tido essa encarnação também como frade lá na Europa. Eu não sou da Umbanda, então se tiver alguém umbandista assistindo, perdoa qualquer falha minha, tá? Eu estou usando como exemplo porque eu estou falando como entidade que aparece dentro dos candomblés
e entidade que aparece dentro da Umbanda. Então eu quis usar como exemplo. Mas se eu tiver errado também, por gentileza, eu peço que coloquem nos comentários e me corrija. Então, assim, esse caboclo, essa entidade, ele escolheu se apresentar como índio, né? Porque foi nessa encarnação em que ele se sentiu mais pleno, né? Foi dessa maneira que ele se sentiu mais pleno, foi dessa maneira que ele achou melhor se apresentar aqui na Terra para estar cumprindo a missão dele de trabalhar através dos médiuns e estar cumprindo o resgate que ele tinha para fazer aqui na Terra. E assim, com todas as outras entidades, acontece a mesma coisa, né? E então, se a gente encontra, né, um exemplo, Exu Tranca-Rua das Almas incorporado num médium, talvez seja o mesmo Exu Tranca-Rua que a gente vai encontrar incorporado em outro médium. Talvez não. É por isso que acontece da pessoa chegar num terreiro, falar com uma entidade dessa e dizer assim: poxa, eu falei com o Exu fulano e ele não me reconheceu. Talvez ele realmente não lhe conhecia, né? Talvez você conhecia a entidade com aquele mesmo nome, mas não era a mesma. E como também acontece da pessoa falar com uma entidade ali no terreiro e a entidade reconhecer a pessoa, dizer: olha, menino, quanto tempo, eu te conheço daquela época, daquela casa, né? Isso também é comum. A gente está falando, nesse caso, do mesmo espírito trabalhando em outro médium. Agora, será que, por exemplo, Exu Tranca-Rua, em vida, será que ele tinha esse nome de Tranca-Rua? Né? Talvez não. Será que toda a pombagira que se apresenta com o nome de Maria Padilha, todas elas tinham o nome de Maria e o sobrenome de Padilha? Não. Então, isso dá um outro vídeo, né, do porquê muitas se apresentarem com o mesmo nome. Vamos focar nessa parte aqui da identidade deles de uma forma genérica, né? Então a gente sabe que isso pode ser por escolha, né? O espírito escolheu, por algum motivo em particular, escolher aquele nome ali para vir trabalhar. Agora, as oferendas que eles recebem, será que quando encarnados, será que eles apreciavam aquele tipo de comida, né? Tipo, esses Exus que a gente chama de compadre, né? Será que ele comia farofa de dendê? Pombagira, será que comia farofa de dendê? Será que ela apreciava isso em vida encarnada? Farofa de mel, né? Então o que acontece? A gente sabe que a gente está falando de seres que, quando resolveram trabalhar dentro de uma tradição, acabaram, né, acabaram aceitando como oferenda algumas coisas que não era do gosto deles, né, do gosto pessoal deles, né? Então, para a gente fazer uma oferenda para uma entidade dessa, é importante conhecer realmente os gostos daquela entidade. E para a gente conhecer os gostos daquela entidade, só conhecendo realmente aquela entidade, né? Porque de uma forma genérica, né, a gente pode oferecer uma coisa que englobe aquele clã ali, né? Vamos supor, o Exu, o Exu Catiço, né? A maioria, a grande maioria vai apreciar a cachaça, outros vão apreciar outra bebida. Então, quando a gente não conhece os gostos, oferece uma coisa padrão e não fica colocando muita coisa, porque a gente pode estar correndo risco de estar desagradando. Então, vamos supor, uma oferenda de uma garrafa de cachaça e charuto seria uma oferenda básica, né? Colocar outros elementos, a gente corre o risco de estar colocando alguma coisa que aquela entidade ali em vida não apreciava. E o que acontece? Muitas vezes, vendo a intenção da pessoa, vendo o carinho da pessoa, isso não tem nem problema, não causa mal, né? A entidade leva isso em conta, né? O respeito, o carinho da pessoa, e não acaba tendo nenhum problema. Mas é importante a gente conhecer. Eu pretendo fazer alguns vídeos aqui falando especificamente de algumas entidades que eu conheço, né? Então eu vou poder falar do gosto delas, do gosto pessoal delas, né? E vou poder dar alguns detalhes aqui.
Hoje, pessoal, é o que eu tinha para falar, era isso daí, tá bom? Pode ser alguma informação assim pouca, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu vou fazer outros falando especificamente de algumas entidades que eu conheço. O próximo vídeo eu vou falar especificamente da entidade chamada Exu Tranca-Rua das Almas, tá? Vou falar dos gostos particulares dele, das coisas que gosta como oferenda, da maneira de trabalhar, e eu acredito que vai ser um vídeo bem legal. Gratidão à atenção de todos e até o próximo vídeo, pessoal.